O Além da Notícia desta noite é uma belíssima reflexão sobre a nossa atuação. Quando eu digo nossa, a grande maioria dos membros da igreja, os leigos, a nossa atuação na vida da igreja e a nossa atuação como cristãos no mundo. O tema do programa é este aqui, olha, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, o tema do último documento da CNBB, documento 105, e por isso estamos aqui com os nossos bispos convidados nesta noite ao vivo. Dom Leonardo fez a apresentação deste documento e aqui o senhor utilizou Atos capítulo 11, versículos 20 e 21, que diz assim: e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram na boa nova e se converteram ao Senhor. Por que a escolha destes versículos aqui para começar esse documento? Porque é o texto dos Atos dos Apóstolos, onde os leigos anunciam. A comunidade, ela surge, eu diria, quase fundada pelos leigos. É muito interessante isso nos Atos dos Apóstolos. É como tantas comunidades que surgiram na história da igreja. Por exemplo, a Coreia foi fundada, a igreja foi fundada por leigos. E o Ato dos Apóstolos é o primeiro sinal da fundação das nossas comunidades pelos leigos. Quer dizer, as pessoas que conheceram Jesus, as pessoas que experimentaram a grandeza do Evangelho, a boa nova, elas começaram a anunciar. A missionariedade que nasce de um encontro com a pessoa de Jesus. Isso é muito significativo no mundo em que nós vivemos hoje. Quer dizer, o leigo que vai anunciar nos diversos âmbitos, como já lembrava antes o Dom Severino, que através, por exemplo, das pastorais sociais anunciam, dão testemunho. Quantas pastorais sociais, quantos serviços que os nossos leigos fazem. Só para você ter uma ideia, nós estamos fazendo um levantamento dos serviços sociais da igreja no Brasil. É algo espantoso. O número de homens e mulheres que estão aí a serviço dos pobres, dos pequenos, atendendo todo mundo. É algo simplesmente assim, extraordinário, bem dizer, fundando igrejas também. Por quê? Porque ali dão testemunho. Eu não sei se estou atualizado, mas a última informação que tive é de que cerca de 35% da caridade praticada no mundo é praticada pela Igreja Católica através tanto de religiosos, mas quanto dessa atuação de leigos. Através dos leigos. Vejam, por exemplo, todos os nossos trabalhos sociais que nós temos são feitos pelos leigos. A distribuição do pão dos pobres é feita pelos leigos. E você pode ir nas nossas paróquias, os leigos que estão ali servindo. Quer dizer, eles é que estão dando continuidade a essa igreja que serve, uma igreja samaritana, né? No âmbito da comunicação. Os leigos é que estão presentes. Claro, os padres também estão, mas é o leigo hoje que está presente e terá que estar cada vez mais presente. Que coisa extraordinária você ter um leigo que é preparado e vai falar em nome da CNBB no Congresso Nacional. Isso acontece já? É claro que acontece, porque tem assuntos onde eles estão muito mais preparados do que eu como bispo, como secretário da CNBB. Nós discutimos a questão, porque ele vai em nome da CNBB, mas ele vai lá e representa, ele sabe, ele entende do assunto. Então vejam, com esses âmbitos todos de atuação dos leigos, Paulo VI dizia assim, que os leigos têm os serviços internos da igreja, mas, ele dizia assim, todos os serviços no mundo, mas também internamente na igreja. Então, esse texto escolhido, ele é de propósito, porque é o primeiro texto, digamos assim, onde aparece a missionariedade do leigo. A missionariedade do leigo que continua hoje através de tantos modos, a comunicação, você já lembrou a universidade, as escolas, mas eu lembro também as pastorais, tantas pastorais que nós temos, mas também na assistência que se dá lá aos pobres, essa atuação que se faz às vezes nos nossos lixões, organizar os catadores de papel, né, os catadores de lixo. Isso fazem os nossos leigos. É claro, muitos religiosos também nos ajudam, mas isso é ser hoje missionário. Enquanto o senhor fala, a gente vai constatando aqui, a gente vai lembrando de tantos exemplos dos leigos que são, de fato, esses braços e essas pernas da igreja. E, Dom Jaime, eu estou vendo aqui no segundo capítulo, lá na página 77, tem âmbitos de comunhão eclesial e atuação do leigo como sujeito.
Então, o leigo hoje é este sujeito que conduz a igreja e que conduz, inclusive, com uma certa autonomia. A igreja dá essa autonomia, né? Eu gosto muito do lema, por assim dizer, que foi escolhido para o título deste documento, Sal da Terra, Luz do Mundo. E nós poderíamos talvez acrescentar fermento na massa, para usar a expressão do Evangelho também, né? Então, essa presença atuante que faz a diferença, que dá sabor à vida social, que ilumina, se quisermos, né? Que transforma, e isso em todos os setores da sociedade. Eu gosto muito de uma expressão que o Papa Francisco tem usado, né? Se trata de um nível de atuação, de cooperação, para deixar o mundo um pouco melhor para as futuras gerações também. Então, nesse contexto, talvez resgatando a Laudato Si, cooperar para realmente deixar a casa comum um pouco melhor para as futuras gerações, mas isso só é possível para quem se sente realmente tocado pela alegria do Evangelho. Porque a experiência do encontro com a palavra, com Nosso Senhor, produz, por assim dizer, alegria. Me concede a alegria de testemunhar essa experiência do encontro que eu tive, que é graça sempre, né? Com Nosso Senhor e o seu Evangelho. E essa alegria eu não posso conservar só para mim. Essa alegria, e a alegria tem essa característica, né? Ela se irradia, ela contagia, ela transforma tudo e todos ao meu redor, ou busca contagiar e transformar todos ao meu redor. Nesse sentido, todos os âmbitos da vida social, da vida eclesial também, não podem não estar tocadas por essa experiência bonita que o encontro com Nosso Senhor te proporciona, né? E talvez até pudéssemos ampliar um pouquinho o discurso, dizendo que realmente são as pessoas tocadas por essa experiência fundante e fundamental que podem realmente colaborar de forma mais intensa para que o mundo, a realidade, possa adquirir contornos da proposta do reino. Eu queria, posso dar Sim, sim. pegar o gancho que o Dom Jaime está colocando. Nós, ultimamente, quando estamos concluindo praticamente o texto, uma outra parte, para completar ou para dar mais vigor, sal da terra e luz do mundo, esse fermento, nós também entramos com a questão do ramo, a pertença, ser ramo da videira, né? Porque isso é uma resposta muito grande com uma tendência do individualismo, do isolamento. Às vezes nós temos aqueles grupos, tanto na sociedade, que é muito forte, é gritante, cada um tem a sua verdade própria. Na igreja nós temos que ter esse cuidado para não entrar no mesmo jogo, né? E a figura do ramo, ele coloca essa pertença à unidade, à igreja, essa pertença ao corpo místico, né? Então, por isso, aí entra a beleza, a mística também do ser cristão. Essa unidade, essa pertença. E isso deve refletir em todos esses âmbitos que nós procuramos colocar aí, né? Eu vejo que tem aqui uma provocação também, olha, tem uma parte do capítulo 1, a presença do leigo no mundo globalizado, a necessária mudança de mentalidade e de estruturas. Sim. Há aqui um desejo grande da igreja de que o leigo, ele esteja mais atuante no mundo, fora da igreja? Quer dizer, a igreja não está nunca fora do mundo, porque nós somos igreja e vivemos concretamente nesta sociedade. Não existe uma separação igreja e mundo. Existem as realidades a serem transformadas, onde nós nos inserimos concretamente, nós todos como igreja, leigos ou ministros ordenados. Agora, é importante nós dizermos que esta atuação é competência de todos nós. Essa competência de transformação do mundo ou da construção do mundo. É claro, a palavra mundo tem muitos sentidos, né? Na Gaudium et Spes que mais usa essa expressão, e por isso também provavelmente o texto aqui repete essa expressão,
nós temos repetido mais a expressão sociedade. Mas mundo talvez seja um pouco mais abrangente, talvez, né? Porque engloba tudo. O Dom Jaime lembrava há pouco a Laudato Si, esse cuidado pela criação, esse cuidado pela casa comum. Então não existe nenhum âmbito onde o leigo não deva se inserir, ou todos nós não nos devamos inserir. É claro, na política, os ministros ordenados são convidados a não serem filiados aos partidos, mas os leigos, sim, eles sejam ativos. Mas a preocupação nesse capítulo talvez seja um elemento que às vezes nos passa desapercebido, é que nós nos deixamos envolver, e aqui fala também em relação aos leigos, que às vezes nós nos deixamos envolver de tal forma que às vezes clericalizamos o leigo e às vezes o leigo quer ser clericalizado. O Papa tem feito algumas críticas muito interessantes. Mas mesmo esse modo de atuar dentro da sociedade ou do mundo, quando nós falamos, a expressão que você usou, mundo globalizado, o que é isso? Como nós estamos agindo? Então, essa nossa participação, todos nós, leigos, ministros ordenados da vida consagrada, estamos nesse mundo, mas ajudamos a transformar este mundo. Eu elencaria aqui entre os grandes desafios, imagino que, e até peço aos senhores que me respondam, é um grande desafio ainda a atuação do leigo na política? É um desafio enorme. Quantos que se dizem católicos estão na política? Depois, como não resgatar aqui talvez aquela expressão bonita, né? Que é a expressão mais nobre da caridade, porque cuida do bem comum. A política Então, nesse contexto, certamente nós encontramos aqui uma repercussão. E aí eu repercussão. acrescento ainda uma pergunta em cima desta. Por que há tanta fragilidade quando o cristão entra na política? Porque há tanta fragilidade na sua atuação? Eu acredito, bem também, quando nós olhamos para essa questão porque é o primeiro capítulo do texto, onde que fala sujeitos na igreja e no mundo. Esse mundo que hoje tem outros valores. A vida está em baixa. O dinheiro pegou um valor maior. Se nós tirássemos uma soma boa de dinheiro de tantos que atuam na vida pública, não teríamos um outro rosto de leigos atuando na política? A expressão que o Dom Jaime coloca, a questão do serviço da caridade. O momento em que a ação, o governo para a coisa comum for de fato cuidado pela vida, nós teremos uma outra plateia governando. Então, eu acho que é importante nós também refletirmos quando olhamos essa questão nesse primeiro capítulo, o mundo globalizado, os discernimentos necessários, as tentações na missão. Existe uma busca da facilidade do materialismo, da matéria da coisa em si. E a vida, ela fica sempre em segundo plano ou não. Então, essa preocupação, ela precisa ter. Enquanto que nós não resolvemos isso, eu acredito também nós não vamos colocar o Brasil em ordem. Se nós não colocarmos de novo o sentido, o valor do ser humano, o brasileiro como pessoas, uma nação cristã. Se nós olharmos o número, praticamente 90% dos brasileiros são cristãos. Ou um pouco menos, mas por aí. Não estou falando só católico, estou dizendo dos cristãos. Então é preciso resgatar essa alma do brasileiro. E aí você entra novamente num outro discurso, num outro cuidado, numa outra acolhida, num outro jeito de demonstrar afeto, o abraço, a ternura, o respeito ao outro. Então, esses são os discursos que nós tentamos, assim, refletir muito nessa primeira parte, no texto, para despertar essa sensibilidade e que os cristãos leigos entendam e consigam se empolgar, se encantar um jeito de ser cristão, porque tem tanta coisa bonita para nós podermos falar e vivenciar. Né? O nosso segundo bloco está chegando ao final, mas eu vou me recordar aqui de um exemplo que o Dom Leonardo deu quando fez uma explanação aqui na Cúria da Arquidiocese de Brasília,
E já vou deixá-lo aqui pensando, o senhor falou que o segredo está justamente na formação e preparação deste leigo desde cedo, para que ele seja forte o suficiente para enfrentar todos esses desafios. Mas a gente vai tratar disso já já no nosso próximo bloco. Até já!